A paz do Senhor para todos os irmãos em Cristo Jesus, amém? Venho deixar essa saudação, esta palavra, esta mensagem que se encontra no Evangelho segundo escreveu São Mateus, lá no capítulo 6, versículo 33, que diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas virão como acréscimo. Vou repetir mais uma vez. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas virão como acréscimo. Queridos irmãos e irmãs, a palavra do Senhor diz em Mateus, Evangelho como escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 33, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas virão como acréscimo. Quero mandar um abraço, a paz do Senhor, para o irmão Evandro Lima. Que Deus abençoe, meu querido. Estamos, irmãos, Donizete Santos. Irmãos, estamos vivendo um tempo que a igreja brasileira, a igreja do Senhor, deixou digno de toda a busca, que é o reino de Deus e a sua justiça. Estamos vivendo um tempo que, infelizmente, irmão, muitos irmãos não querem mais buscar a presença, não querem mais buscarem o reino de Deus, não querem buscar mais aquilo que interessa ao reino de Deus. O Evangelho segundo Mateus vai nos escrever no capítulo 6, 33, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas virão como acréscimo. Estamos vivendo um tempo que o povo de Deus, infelizmente, irmão, busca primeiro as coisas deste mundo para depois buscar o reino de Deus. Ainda dizem que são cristãos, ainda dizem que são servos de Deus, ainda dizem que são anunciadores do Evangelho. Irmão, não acredito nesse Evangelho aonde o homem busca primeiramente os interesses de si próprio e não o interesse de Cristo. Irmão, infelizmente, né? Hoje o que mais é oferecido dentro de muitos lugares, irmãos, é a prosperidade financeira deste mundo, é as coisas deste mundo, é os bens materiais deste mundo, mas não a salvação. Pouco é pregado nos altares sobre a salvação, e quando é pregado o evangelho, irmão, da salvação nos altares, muitos líderes, infelizmente, não gostam, fecham a porta, porque quando se prega sobre o reino de Deus, irmão, requer mudança, requer transformação de vida, requer renúncia deste mundo para viver o mundo do nosso Deus. Quantas pessoas que estão deixando de falar a verdade só para não deixar simplesmente, irmão, as suas agendas vazias. Quantos pregadores, cantores que vão às igrejas em congressos grandes, congressos pequenos, tanto faz se é grande se é pequeno, mas estão deixando de anunciar verdadeiramente o reino de Deus para anunciar este reino que vai passar, que é passageiro. Oh, aleluia! São poucos homens de Deus que pregam verdadeiramente nos altares dessa nação brasileira que Jesus está voltando, que se é necessário se arrepender dos seus pecados, que se é necessário deixar todo tipo de imundícia deste mundo para tão somente trazer o céu, trazer a presença de Deus a este mundo. Meu querido, tá difícil pregar evangelho hoje, o reino de Deus aqui na terra. Tá difícil. Infelizmente, irmão, muitas lideranças evangélicas, e não é poucas não, viu? São muitas, que não querem mais, irmão, compromisso verdadeiro com a palavra. Querem movimentos nas suas igrejas. Querem um avivamento fajunta, mas não querem o reino de Deus. Quem era Levi ou Mateus, um cobrador de impostos, aquele que infelizmente traiu a sua nação para trabalhar para outra, chamado Romanos,
Porque os cobradores de impostos não era bem visto. No tempo de Jesus, não era bem quisto na sociedade, porque, primeiro, eles, além de cobrarem, cobravam um absurdo do povo judeu. E Mateus era judeu, porém, trabalhava em outra nação, para outra nação, dava lucro para outra nação. E este homem era muito odiado pelos seus patrícios. Até que um dia Jesus resolveu passar naquele lugar chamado coletoria de impostos. Estava lá Mateus sentado. Eu não sei se estava em pé, se estava sentado, não sei. Só sei que ele estava lá, na coletoria de impostos, cobrando os impostos. E ele era, irmão, judeu. Porém, fazia o que não era correto. E um dia Jesus resolve agora passar naquele lugar e disse para ele: Levi, segue-me. Mateus, segue-me. Diz a palavra que ele deixou tudo e seguiu o mestre. E ele passa a ver agora o que o mestre faz. Que o mestre, ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele começa a entender que o que ele fazia verdadeiramente não era correto. Que o correto era buscar mais o reino. Trazer o reino para a terra, servir verdadeiramente a sua pátria. E por que você acha que ele vai escrever no versículo 33 do capítulo 6, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça? Porque o reino tem que ser prioridade em mim, na tua vida, meu querido. Estamos vivos hoje por causa da sua graça redentora. Estamos vivos hoje porque o seu amor nos libertou. Não foi o homem que deu a vida por você, não foi uma pessoa comum. Foi um Deus amoroso, um Deus cheio da graça, um Deus cheio de misericórdia. E nesse dia Jesus diz para você: ei, não queira as coisas deste mundo porque é passageira. Não se apegue às coisas deste mundo porque são passageiras. Se apegue às coisas do alto. Não é que você vai ter uma casa, não é que você vai deixar de ter um carro, nada disso. Mas isso não pode ser sua prioridade. Isso não pode ser o motivo de você ir para a igreja. Isso não deve ser a razão de você viver. O que tem que ser a razão da minha vida e da tua vida é o reino de Deus. Eu te pergunto nessa tarde, nesse dia, nessa noite, nessa manhã, na madrugada, não sei o que você vai ver. Você tem buscado verdadeiramente o reino de Deus como é para ser buscado? Você tem anunciado verdadeiramente, você que prega, que canta, verdadeiramente o reino de Deus sem interesses? Você tem honrado o reino de Deus? Porque fácil é falar que eu sou cristão, difícil é viver o cristianismo. Fácil é dizer que eu estou cheio da graça, agora difícil é ver. Irmãos, vou repetir de novo, estamos vivendo um tempo de cristãos, irmãos, que só buscam a Deus por aquilo que Ele tem para dar, por aquilo que Ele tem a oferecer, não porque amamos o reino de Deus. Eu não digo a um cristão que está chegando agora no cristianismo, que se converteu agora, mais cristãos que já tem mais de 3 anos, 4 anos de cristão, irmão. Infelizmente não mudaram suas atitudes concernente ao reino de Deus. Líderes que lidera a mocidade, que lidera todo tipo de conjunto, que é um liderado também e que lidera, infelizmente, não tem mais prazer no reino de Deus. Eu quero dizer nesse dia, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E até quando vamos esquecer o reino de Deus para satisfazer o nosso ego, para satisfazer a nossa vontade, para satisfazer o que a gente acha ou pensa que tem que ser? Irmãos, vamos limpar os nossos rostos. Vamos pedir para Deus a cada dia, irmão, nos dar visão. Vamos pedir a Deus assim, ó: Senhor, me dá vergonha na cara, Senhor.
Senhor, me dá vergonha na cara para que eu venha, Senhor, verdadeiramente ser servo teu. Não ir para a igreja porque eu sei que eu vou ter algo de bom. Não, Senhor. Senhor, com a casa na paz ou não, vou te adorar do mesmo jeito. Vou querer o reino na minha vida. Independente do que o pregador vai pregar, se é uma mensagem boa, se não é, eu quero ter o reino na minha vida. Eu pergunto para você, o que tem sido tua prioridade? É o reino de Deus ou o reino deste mundo? Não vale a pena, filhinho. Não vale a pena, filhinha, trocar o reino de Deus por estas coisas dessa terra. Não vale a pena. Você que é cristão, pergunta para si mesmo. Será que eu estou buscando verdadeiramente o reino de Deus como é para ser buscado? Ou será que eu estou querendo fazer do reino de Deus o que eu acho que tenho que fazer? Jesus está voltando. Espere que quando ele vier você vá também para o céu. E outra coisa. Este mundo é passageiro, mas o reino é eterno. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas virão como acréscimo. Que Deus te abençoe e que você coloque em primeiro lugar o reino de Deus como prioridade na tua vida, porque as demais coisas virão como acréscimo. Que Deus te abençoe em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.